A gente recebe nesta manhã aqui nos nossos estúdios o prefeito da cidade ocidental, Fábio Correia. Prefeito, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes. Eu estou aqui, como o Diego falou, tem que ser no improviso e mostrar a criatividade e responder aquilo que sabe da nossa cidade. Mas estou feliz de estar aqui para falar da minha grande cidade ocidental, que é a grande opção aí, não só para morar bem, como para ganhar dinheiro. Pode vir para a cidade ocidental, que é uma boa cidade. Muito bom. Prefeito, eu começo falando com o senhor sobre um assunto que tem aí ocupado os noticiários, que é justamente o transporte público do entorno. Uma discussão grande envolvendo aí todos os municípios que fazem esse cinturão aqui em volta do Distrito Federal. A gente teve no último dia 13 mais um aumento de 15% nas passagens anunciado pela NTT, e aí volta a aparecer no noticiário aquela discussão de uma eventual gestão compartilhada desse transporte do entorno, que seria dividido entre a União, o governo de Goiás e o governo do DF. Bom, temos muitas pessoas da cidade ocidental, muitos moradores que trabalham aqui no DF, que vêm para cá todos os dias, então isso afeta diretamente esse reajuste e essa coisa de ficar ali meio que num limbo. Como é que a prefeitura tem lidado e tentado de alguma forma ajudar nessa situação do transporte do entorno? O transporte é intermunicipal, é um problema grave da nossa região. Então, você imagina o seguinte, na minha cidade ocidental, no IBGE nós temos 93 mil habitantes, mas a gente passa de 100 mil habitantes. Sai da cidade ocidental por dia mais de 25 mil pessoas. Se na minha cidade sai 25 mil pessoas, você imagina de Valparaíso, Lusiânia e Novo Gama, que estamos no mesmo eixo. Aproximadamente o quê? 150, 200 mil pessoas? Não tem como passar todo mundo pegar carro e ter o seu transporte coletivo adequado para chegar até Brasília. Por quê? Porque aqui tem uma particularidade, aqui a nossa região, nós somos do estado de Goiás, nós não somos região metropolitana de Brasília. Por isso a legislação não permite Brasília fazer gestão em cima do nosso transporte, é dois entes diferentes. E Brasília é diferente das regiões metropolitanas de Goiânia, por exemplo, e outras capitais, que você pode fazer a gestão. Aí a gente sofre com isso. E aí você tem um transporte sucateado porque não é subsidiado. As pessoas pegam um ônibus, que uma passagem vem a R$7. O funcionário, por exemplo, aqui de Brasília, ele fala, eu moro na cidade ocidental. Quando ele fala, pô, mas é R$7, fica muito caro. Ele já começa a estar em desigualdade e perder o emprego. Olha só, você já começa a criar um problema até de emprego. Segundo ponto, e a passagem não sendo subsidiada, como é que a empresa que faz esse transporte vai sobreviver? Ela precisa de lucro. Aí ela não troca pneu, ela não faz manutenção, começa a correr risco o seu passageiro. Olha só a encrenca que vai virando. E aí você começa a imaginar, e aí o que pode ser feito? Não tem solução para isso? Acho que sim. É o subsídio? Acho que é o primeiro passo. O segundo, já tivemos a VLP, que vai até Santa Maria, que dá para a gente começar a fazer alguma coisa. Entramos então... O que é o VLP, prefeito? O veículo leve sobre pneus, que vem ali saindo, que é aquele ônibus mais alongado, que carrega mais gente, tem a faixa exclusiva. O amarelinho. Isso, e aquela faixa exclusiva para que ele possa transportar e chegar mais rápido. Joia. Então, olha só. O subsídio é a situação? Acho que sim, Brasília gasta muito com subsídio. E o estado de Goiás, quem vai pagar a conta? O governador e os municípios? Os municípios já estão sucateados, não tem como pagar. Mas temos que resolver. Eu acho que aí tem que compartilhar. E aí tem que começar a achar uma solução. Por exemplo, na minha cidade. Na minha cidade nós estamos, ontem mesmo, o meu secretário de Segurança e Mobilidade, e ele já despachou com o secretário de Mobilidade e Transporte do Distrito Federal para a gente fazer duas situações, para a gente amenizar o nosso problema. Nós temos a linha do ABC, que é um dos pontos mais avançados e próximo de Brasília, ali perto em Alphaville. Então o ABC dá para a gente fazer ali um ponto de transbordo, um ponto ali de integração. Então nós vamos tentar fazer do Mesquita, Edite e ABC, que tem mais de 15 mil habitantes, a gente fazer uma ligação municipal indo até a divisa.
Aí a pioneira pegaria esse passageiro, trazia para Brasília, à tarde a gente voltaria com o mesmo circular voltando. Eu já resolvo um eixo de aproximadamente 20 mil a quase 30 mil habitantes. Aí o outro eixo, para a gente utilizar assim, o transporte também municipal, indo até Santa Maria, ali nos Solários, chamado Chifrudo também, a gente faria um ponto de integração, viríamos com esse circular e chegaríamos por ali. Eu já amenizaria não só o custo dessa passagem, como também o tempo das pessoas ficarem na fila. Então você imagina ter o sofrimento também de uma pessoa ficar 2, 3 horas dentro de um ônibus durante o dia. Olha só o sofrimento que é um cidadão. Sim. Aí vamos analisar o outro lado. E como poderia, então, subsidiar? Foi habilitado para o orçamento da União fazer também o VLP indo até Lusiânia. Se ele fizesse o eixo de Lusiânia, a gente só levaria até a BR e ele pegaria o seu ônibus, né? Que é o transporte coletivo com custo mais baixo e não perdendo tanto tempo. Eu só faria, então, essa ligação, que eu já estou tentando fazer agora. Mas vem cá, dá para esperar? Aí que é o ponto. Aí é o ponto. E aí? Situação complexa. É complexa, mas se você não debater isso todo dia, deputados, senadores, prefeitos, governadores, a gente começar a não botar isso em pauta todo dia, vai ficar passando e as pessoas vão sofrendo. Nós estamos, só para você ter uma ideia, o Diego e Ariane, e você, cidadão que está nos ouvindo, olha só, Cidade Ocidental foi a primeira cidade a fazer uma audiência pública para discutir e debater o problema do transporte do entorno, começando pela nossa cidade. Aí nós fizemos a primeira audiência pública na Câmara dos Vereadores, o vereador líder de governo Robson Medeiros fez o requerimento, fizemos, e isso criou-se em todas as câmaras municipais dos outros municípios, as mesmas audiências para que a secretária do entorno, a Carol, ela fizesse um retrato disso e fizesse um relatório e levasse até o governador. Você sabendo e tendo um diagnóstico, cidade por cidade, região por região, pelo menos você erra menos. Fica mais fácil. E fizemos isso. Prefeito, 8 horas e 46 minutos, você que está sintonizado na Nova Brasil FM, nós estamos ao vivo aqui em nossos estúdios com o prefeito Fábio Correia, da Cidade Ocidental, ele que é do PP, Partido Progressistas, está no seu segundo mandato. Prefeito, vamos fazer um raio-x aqui antes da gente passar para um próximo assunto, do que é a Cidade Ocidental. Às vezes o nosso ouvinte fica tanto na bolha aqui de plano piloto de Brasília que não consegue nem enxergar a Cidade Ocidental. A Cidade Ocidental está aqui caminhando pela BR-040, a quantos quilômetros aqui do centro de Brasília? Olha só, do centro de Brasília dá 40 quilômetros, 44 quilômetros. Quantos habitantes? Habitantes. Olha só, a Cidade Ocidental hoje no IBGE, nós somos a 17ª cidade maior do estado de Goiás. Nós temos 93 mil habitantes, conforme o IBGE, mas temos mais de 120 mil habitantes, tem mais 40 mil ligações de energia na minha cidade. Se você colocar isso de 3 pessoas por residência, a gente já passa de 120 mil pessoas. Quantos anos de história, Cidade Ocidental? Na Cidade Ocidental, nós temos 32 anos de emancipação. Uma cidade jovem, de crescimento, você precisa ver. E a gente tem os maiores empreendimentos imobiliários, não só dessa região, como do Brasil, como Alphaville, temos o Vila Suíça, temos Dama Empreendimentos, tudo habitações de luxo, bem organizadas, condomínios bem sustentáveis, que pode empregar muito serviço. Como é que está a situação do Alphaville hoje? Alphaville hoje está já... Tem um pedaço no DF e um pedaço no Goiás, não é isso? Sim, prefeito? Mais de 2/3 é Goiás, é a cidade ocidental. Outra parte é Brasília. E a coisa está andando ali? Está andando. Só para você ter uma ideia, um dos maiores empreendimentos da CNI no Brasil está dentro de Cidade Ocidental, em Alphaville. O maior parque tecnológico da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, está em Cidade Ocidental. É um empreendimento que ultrapassa 200 milhões e deve dar, assim, aproximadamente 1.000 empregos diretos. Olha só que grande prosperidade. Muito bem. Agora são 8 horas e 48 minutos. Prefeito, queria que o senhor falasse com a gente um pouquinho sobre a questão da transparência. A Cidade Ocidental foi vencedora aí do selo ouro do TCM e foi o único município aqui do nosso entorno a receber esse selo que é entregue aí aos campeões de transparência. De que maneira que isso tem se dado lá na Cidade Ocidental?
com relação a prestar contas do que o município tem feito, dos gastos, dos investimentos, para que a população seja integrante, parte integrante e ativa disso? Oriane, olha só, eu consegui ser vereador já com mais de 50 anos. Então, antes de ser vereador e virar prefeito, eu era cidadão comum que votava. E eu ficava imaginando o seguinte: pô, por que esse povo que é político aí não fala o que está fazendo, não mostra, não coloca uma página qualquer? Então eu já sou mais assim, cabelo branco, não tinha internet na minha época, não tinha celular, mas a gente queria que pelo menos soltasse um jornalzinho falando quanto recebeu, quanto gastou, aonde gastou, de que maneira gastou, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje você tem portal de transparência, é muito fácil, você pode clicar, você pode colocar o meu CPF, você sabe quem eu sou, você pode olhar lá onde está gastando dinheiro da educação, você vai lá e olha, o que está sendo licitado, quanto licitou, de que maneira licitou, quem ganhou a licitação e quem vai executar. Olha só, isso é transparência. Você fazer essa prestação de conta que eu imaginava antes, eu queria que alguém fizesse isso. Então eu estou fazendo aquilo que eu queria que fizesse para mim. Eu estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. O Tribunal de Contas do município é o órgão que vai me fiscalizar, que vai checar as minhas contas. Agora você imagina o seguinte: o dia quando eu assumi, lá 2 meses, fui visitar o TCM. Falando com o conselheiro, ele falou: o senhor é de uma cidade campeãs de multas aqui. Todos os seus ex-colegas aí, todos têm problema aqui no tribunal. E eu, meu Deus do céu. Aí eu falei: não, mas eu vou ser diferente. Ele falou: não, todos que vêm aqui falam a mesma coisa. Eu falei: putz, grilo, eu com 50 anos, hein? O cara falar isso para mim ficou duro. Aí, nada mais, nada menos, mostrei depois agora, quando fui receber o selo, esse mesmo conselheiro falou assim: ó, o senhor é uma surpresa para mim. Porque o entorno, quando se fala entorno, nossa, cidadão, você que está me assistindo, me ouvindo agora, você, Diego, você, Ariane, quando você fala no entorno, antigamente as pessoas falavam entorno, falava assim, meio pejorativo, muito feio, muito desajeitado. É como se fosse a periferia de Brasília, isso, né, ruim, prefeito? Não, é prosperidade, é lugar bonito de se viver. Cada prefeito, ali você tem o PAB de Valparaíso, está se esforçando, você vê o Carlinho do Mangão se esforçando lá no Novo Gama, nós estamos ali num conjunto para mostrar que nós estamos trabalhando. E você mostrar transparência é mostrar para os outros que você está fazendo aquele papel que o político tem que fazer. Mostrar e ser transparente com o dinheiro público, aquilo que vem de recurso. Aí você imagina quando eu assumi, nós estávamos em 242ª colocação, de 246. E você chegar hoje, selo ouro, está entre os primeiros, eu acho gratificante, não só para mim, como para o cidadão, aquele mais simples, que deve estar pensando como o Fábio Corrêa. Graças a Deus tem alguém que me mostra como está gastando. Posso errar, eu não sou perfeito, mas eu mostro lá onde foram as minhas falhas, meus méritos, mas eu acho que eu tinha acertado mais e errado menos. E cada dia eu vou tentando fazer mais um pouquinho. Prefeito, o número que o senhor trouxe há pouco, ele é impressionante. Quantas mil pessoas moram na cidade ocidental e vêm trabalhar em Brasília diariamente? Olha só, e nós fizemos esse estudo lá no primeiro mandato, nós chegamos a 22, 23 mil pessoas falando que saíram. De 1/4 da população, basicamente. É isso aí. Impressionante. É impressionante. É uma coisa assim assustadora. Por isso que sempre colocaram como as cidades do entorno, como cidade de dormitórios. Realmente sai muita gente. Mas se nós temos o capital federal ao lado, que dá emprego e dá tudo, que tem essas possibilidades maiores, estamos juntos, tem que utilizar, e a força de trabalho de nossas cidades vem para cá, e muito vem para cá. E as crianças dessas pessoas estão estudando aonde, prefeito? Aí que é o negócio. Olha só que bacana. Como é que você encara uma cidade dessa, Diego? Uma cidade que todos os dias você faz aproximadamente 15, 20 ligações de água e de luz por dia. Você imaginou quantas pessoas chegam dentro dessa cidade? São as cidades que mais crescem no Brasil. Pô. Agora você imagina você iniciar um mandato, como eu iniciei meu mandato, com aproximadamente 9 mil alunos. Hoje você ultrapassar 14 mil alunos, é você aumentar quase 1.000 alunos por ano. Aonde você vai arrumar vaga nessas escolas? Como é que você vai cuidar dessas crianças? Sabe o que acontecia no passado? Tinha filas no início do ano nas portas das creches das escolas. Eu fui chamado a Goiânia porque o estado de Goiás estava com muita dificuldade de educação infantil. E a cidade ocidental estava puxando Goiás cada vez mais para baixo, porque não tinha nada. Hoje nós temos mais de 3 mil crianças em educação infantil. Nós tínhamos 2 creches abandonadas há mais de 10 anos. Concluímos as creches com recurso próprio e hoje elas têm ensino integral de crianças de 3 anos e meio a 5 anos.
Você imagina o que é você não ter fila, imaginar que só esse ano nós entregamos 2 escolas, a Tiago Correia, com aproximadamente 1.300 vagas, uma das escolas mais modernas da região. Só para você ter uma ideia, as salas de ensino infantil são emborrachadas com pátio exclusivo de cada criança. E você tem quadra poliesportiva, você tem o saguão todo com a parte de apresentação, de apresentações teatrais e tudo mais, e foi construída com aproximadamente 8 milhões. Sabe de onde veio esse recurso? Recurso próprio. E arrumamos mais uma dentro de um dos bairros maiores de nossa cidade, que é o Friburgo, a Maria Marleide, com mais de 1.000 crianças, com um prédio novo comprado por 4 milhões. Então, eu acho que investir em educação é você dar a oportunidade de salvar o Brasil, né, para revolucionar esse grande Brasil através da educação. É o que eu estou tentando fazer. Muito bem. Prefeito, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso jornal, da nossa conversa, mas em tempo, quais são hoje as principais demandas da cidade ocidental? Em quais pautas vocês estão se debruçando ou, enfim, ofertando um olhar um pouco mais delicado, mais cuidadoso, porque são as principais demandas da população? Olha só. Todas as cidades do entorno, todas as cidades da região metropolitana, nós sofremos com um crescimento desordenado. Cresceu-se demais, desordenadamente, foi construindo a torta direita, ninguém fez plano diretor, ninguém fez coordenação nenhuma de crescimento urbanístico. Nós temos um plano diretor e o grande problema hoje, não só da nossa cidade, como as outras, vamos falar da minha, é infraestrutura e saneamento. Isso é um problema gravíssimo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos o marco do saneamento. Eu já fiz a minha PMI, já estamos aí bem avançado para que a gente possa levar em licitação o saneamento, para que possa dar a oportunidade de prestar esse serviço que tanto sofre o meu povo. Aí você imagina infraestrutura. Eu tenho mais de 20 bairros. A maioria deles ainda tem rua de chão, não tem como fazer infraestrutura em tudo. Eu preciso fazer galeria de águas pluviais, preciso fazer asfalto, preciso fazer calçada, preciso fazer meio-fio. Eu tenho 2 bairros, o Nápoles A e Nápoles B, que eu fiz um projeto no início até com o ex-senador, nosso candidato a senador e ex-ministro Alexandre Baldi, que nos ajudou, um cara experiente, e quando ministro ele me orientou e nós fizemos uma carta proposta para o FGTS e conseguimos 20 milhões. Para arrumar o Nápoles A e Nápoles B, vão gastar aproximadamente 30 milhões. Galeria de águas pluviais, recuperação asfáltica, recapeamento, calçada, meio-fio. Agora, se vier o saneamento, a gente mata a charada. E aí nós fizemos outra proposta dos grandes bairros também, que é Remanso, Mossoró e Estrela d'Alva. Ficava, na época, 150 milhões. Não foi aprovada, pelas condições do município, não dá conta de pagar. Mas olha só, infraestrutura e saneamento, nós temos que focar nisso, para dar conforto e condições para as pessoas, também diminuir o problema de saúde. Se você faz saneamento, você diminui pessoas lá no posto de saúde. Com certeza. Prefeito Fábio Correia, da Cidade Ocidental, a gente está com o nosso tempo estourado aqui, mas dá tempo de eu te perguntar uma última coisa, prefeito, que é a seguinte. Como eu disse, muita gente escuta a Nova Brasil aqui em Brasília e às vezes não conhece nem mesmo o Distrito Federal, quiçá o entorno. Verdade. O que o pessoal pode fazer num fim de semana? Pegar o carro e ir lá na Cidade Ocidental? Tem a Festa do Marmelo, é isso também? Olha só, eu era presidente da Associação dos Pequenos Produtores lá no Mesquita, e nós construímos a igreja, e lá nós começamos, junto com a comunidade, fizemos a primeira Festa do Marmelo. Hoje a Festa do Marmelo é uma festa assim grandiosa. Você tem a Corrida do Marmelo, só para você ter uma ideia, o ano passado tivemos mais de 1.000 corredores, mais de 200 crianças, nós inventamos a Marmelinho também. Em que época do ano, hein? Janeiro. Janeiro é a safra do Marmelo. Aí para você ter uma ideia, a gente abre com a grande cavalgada, saindo de Lusiânia, nós fizemos a primeira cavalgada, fizemos o Clube do Cavalo, você sai de cavalo de Lusiânia, que é a cidade da marmelada Santa Luzia. É a cidade mãe, a Lusiânia, que chamava Santa Luzia. E a marmelada Santa Luzia, nós temos hoje 3 propriedades que produzem marmelada para o Brasil inteiro, que é o Mesquita, o Pindaibal e o Xavier. São 3 fazendas que produzem. E essas 3 produzem aí 90% de toda a marmelada da região. E aí você sai de Lusiânia de cavalo. O ano passado nós saímos mais de 500 cavalos. A gente sai de Lusiânia na Igreja do Rosário,
recebe a bênção lá do padre, vem em cavalgada para a cidade. Monta também? Eu fui fundador do Clube do Cavalo, junto lá com o Névito Gonçalves, com o Renatinho Melo, com o meu filho Rafael, o Kes, que já se foi, mas uma turma assim que trabalhou muito. Aí novos chegaram, como o Saulo, que é o presidente da Câmara hoje, ficava dando trabalho quando era menino nas cavalgadas, hoje é presidente da Câmara e anda com seus filhos. Isso é criar uma história, isso é criar uma identidade. Aí você sai, faz a cavalgada, faz a corrida do marmelo e uma grande festa no Mesquita, com leilão, fazendo marmelada na hora, servindo e mostrando esse valor da marmelada. Por sinal, o marmelo, Diego, está no nosso hino, trazendo a riqueza. Então o marmelo é a divisa e a riqueza de nossa grande cidade ocidental. Que bacana. E Ariane, parece que o prefeito é chefe de cozinha também, viu? Porque dia ele convida a gente para almoçar lá na cidade ocidental, viu, prefeito? Estou fazendo uma cobrança no ar aqui, ó. Ah, tá. Nos bons tempos, hoje toca meu restaurante, mas da minha irmã, que hoje até inteira 1 ano que ela veio a falecer. E nós construímos um restaurante com mais de 30 anos e hoje o meu filho, a minha sobrinha, toca o restaurante e um dos momentos difíceis, não sei se é difícil ou de conquista ou de desafios da vida, eu fui para a cozinha e trabalhei e dei conta de fazer um bom arroz com feijão. Diz que o bom é você dar conta de fazer um arroz, um feijão, um ovo frito e um bifinho e passar uma couve na hora. Pronto, isso é comida de mineiro, está resolvido. Não é? Aí você não precisa fazer um steak bois, você não precisa fazer um chateaubriand, você não precisa fazer uma galinha com piqui. Até fiz uma vez no YouTube, tem uma matéria minha lá, do jornal O Campo, usando o açafrão, o curcuma, que é um bom produto para você fazer a galinha, com açafrão e gairoba, e assim eu fiz. Mas o meu ponto forte mesmo no passado era fazer uma boa moqueca de peixe, desafios da culinária regional de um grande Brasil, que tem grandes sabores, grandes temperos e assim uma variedade infinita. Por isso que a gente é tudo meio gordinho, né? Tudo coisa gostosa. Ariane, o prefeito é bom de papo. Se deixar, a gente vai conversando aqui. A gente precisa encerrar, viu? Muito bom. Esse foi Fábio Correia, prefeito da cidade ocidental, que conversou com a gente nesta manhã, a quem a gente agradece muitíssimo a presença aqui na nossa rádio, a participação e o papo. Prefeito, seja sempre bem-vindo. Opa, obrigado Ariane, obrigado Diego, obrigado a Nova Brasil, obrigado você, cidadão, você ouvinte que está do outro lado. Não tenha dúvida, as dificuldades hoje de fazer gestão em municípios são grandes, mas se você acreditar em Deus, tiver fé no coração, dá tudo certo. É o seguinte, a gente vai sempre estar esforçando o máximo para se merecer o respeito e a confiança do cidadão, que ele é o que manda. Muito bem. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade. Fica com Deus. Muito bem. 9h01.